Olá, bem-vindos a mais uma live aqui na Vitrio. Eu sou o Jojo, CEO da Vitrio, estou aqui com o Patrick, nosso CEO. É sempre um prazer estar aí com vocês e obrigado aí pela audiência. Desculpa o nosso pequeno atraso, chove aqui em São Paulo, a gente acabou se atrapalhando um pouco no horário. Boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bom, a gente pensou essa live, né, Jojo? A gente lançou vários produtos agora no passado recente, tem alguns bem interessantes no pipeline e tem aparecido bastante dúvida, né, dos nossos clientes interessados em entender mais desses produtos e ouvir um pouco do que vem pela frente, né? Então já estou vendo aqui nos inscritos bastante pergunta. Para não perder mais tempo, deixa eu começar já. Bom, a primeira pergunta aqui do Renan Barbosa. Boa tarde, amigos. O Fundo de Previdência de Ações para Qualificados ficará pronto em breve? A gente tem tido já há muito tempo essa demanda por um fundo de qualificados na Previdência, né? Exato. Renan, a resposta é sim, vai ficar em breve. Eu só tenho uma dificuldade de cravar quando é a data, porque o fundo já... Todos os trâmites entre a Vitrio e a Icatu já foram resolvidos, definidos, o regulamento. Agora o processo está na mão da SUSEP, né? E é a SUSEP que tem um prazo aí para aprovar o plano, né? Então a gente espera que provavelmente aí até o final de março isso deve estar resolvido. Esse é o prazo normal ali, 1 mês, 40 dias. Assim, há rumores de que às vezes a SUSEP tem atrasado um pouco, então é difícil de cravar, mas a nossa expectativa é que assim, agora tudo que a gente podia fazer para o fundo sair já foi feito, então em breve a gente deve trazer. Muito bom. O Eberson fala aqui, boa tarde, tem 2 planos de superprevidência, tanto P quanto V, o P e o VGBL. O VGBL corresponde a 14% da minha carteira de previdência. Pergunta, é interessante realizar a portabilidade do VGBL para o arrojado? Olha, aí é uma questão, quer dizer, que depende muito do teu perfil de investidor, né? E quanto você já tem em renda variável, em ações dentro do teu portfólio todo. Lembrando que o arrojado, ele é um fundo que tem 70% em fundos de ações e 30% em NTNB longa, né? Então ele é um fundo bem mais, vamos dizer assim, bem mais arrojado, bem mais nervoso que o Superprevidência 1 e 2, que é uma carteira bem balanceada, que está, né? Então tem multimercado, tem renda fixa, tem ações também, mas ali perto de 25%. Então, eu acho que você precisa olhar qual é o teu, quer dizer, como é que está o resto da sua carteira. Migrar 14% do seu portfólio para a Bolsa é uma posição relevante, mas se você for um cara moderado ou arrojado, eu acho ok dentro do cenário que a gente está vendo. Se você já é um cara mais conservador, eu iria com calma. Ainda que, por ser previdência, eu imagino que a tua expectativa e teu horizonte de investimento tenha alinhado aí para mais longo prazo. Então, dá um pouco mais de conforto ter mais renda variável. E aí entra essas outras questões, né? Como você falou, o quanto que ele já tem em renda variável, em outros ativos de risco, e quanto tempo você tem ainda pela frente para sua aposentadoria. Eberson, só com essas perguntas que você tem aqui, não dá para a gente cravar uma resposta, tá? Tem outras variáveis que entram aqui. Mas é interessante, né, Jojo, a pergunta dele, porque as pessoas têm muito ainda em muitos casos, essa diferença do que é o Bolsa Previdência e do que não é. Exato. Né? Você tem que tomar um pouco de cuidado, assim, tem gente que separa a Previdência do resto, quase que fazendo uma conta de que, puxa, esse é um dinheiro de muito longo prazo e eu não vou mexer, versus um dinheiro que eu vou mexer mais perto. É ok fazer isso, né? Mas outras pessoas não, acham que é um veículo diferente, né? Então, é importante você olhar o todo. Eu gosto de olhar como um todo e otimizar qual é o veículo que tem melhor imposto, qual é o veículo que tem as melhores soluções. Se ele está olhando de forma separada e tiver muito tempo ainda pela frente e for investidor de apetite de risco alto, pode fazer sentido em função do momento que a gente está vivendo hoje. Exato. O Rafael pergunta, quando a Vitrio decidir vender as ações da XP, os resgates serão automáticos? Acho que vale de novo a gente trazer esse assunto. Então, vamos lá. Como é que é a mecânica do fundo? Isso. Né? A gente fez uma recomendação no final de janeiro para que os nossos cotistas que investiram no fundo exponencial considerassem realizar um pedaço do investimento, porque as ações subiram bastante, né? E a gente achava que era prudente, dentro de boas práticas de gestão, realizar um pedaço desse ganho e botar no bolso. Esse resgate ele não é automático, né?
cada investidor tem que tomar a decisão, tem que avaliar se aquilo ali faz sentido para si próprio e tomar essa decisão de resgate, entrar no site ou no aplicativo e pedir o resgate parcial ou total da sua posição. A nossa decisão, quando a gente lançou um fundo, é que esse fundo era um fundo de um propósito específico. Então, ele ficará 100% comprado em ações da XP até que a gente ache que a oportunidade se esgotou completamente, né? Aí, só nessa situação é que a gente, eventualmente, vai discutir o encerramento, vamos dizer assim, compulsório do fundo, né? Até lá, ele é um fundo que segue sempre 100% investido, porque cada investidor fez um aporte de um tamanho diferente, então alguns fizeram um aporte de 1% da sua carteira, outros foram mais arrojados, fizeram 10%, né? Uns são conservadores, outros são arrojados. Não daria para a gente fazer algo que servisse a todo mundo. Então a decisão a nossa recomendação a gente manda para todo mundo, né? Ela não é mandatória, ela é bastante sugestiva e cada um tem que tomar a decisão de fazer o seu resgate. Perfeito. Né? E assim, ordem de grandeza, eu diria que 1/3 das pessoas talvez seguiram a recomendação que a gente fez e a gente tem recebido muitos tapinhas nas costas, né, e agradecimento pelo posicionamento, pela transparência, né, e pelo resultado. Acabou dando certo. Isso, muito bem. Bom, o Dario pergunta aqui para a gente comentar um pouquinho sobre a parceria com a Evno. Dario, em breve a gente espera já poder disponibilizar através da Vitrio, né, a capacidade do nosso cliente acessar diretamente lá a Evno. Vai ser uma maneira super fácil e friendly, né, e amigável de você estar fazendo isso. Quer dizer, nesse primeiro momento que a gente fez, foi uma parceria numa fase 1, né, para que, de acordo com a norma local, a Evno pudesse estar ofertando o serviço que ela traz ao Brasil. Ela precisava ter uma parceria com uma DTVM e a gente fechou essa parceria com eles. Mas também, em breve, eu garanto para vocês também que a gente vai ter mais funcionalidade, além da possibilidade que qualquer um já tem de acessar a Evno diretamente lá fora, de fazer isso através da Vitrio com a nossa própria plataforma, tá? Então, aguarde, é só o começo, a gente está bastante animado com essa parceria, vai ter bastante coisa para a gente fazer junto. Exato. O Fábio traz aqui, Jojo, boa tarde, você comentou outro dia desses que seria possível transferir de um fundo para outro, exemplo de FOF para a carteira. Sem imposto de renda? Não entendi isso, grato. Então vamos lá. Se eu der essa impressão sobre transferência, então deixa eu corrigir essa impressão, que é o seguinte, no mundo CVM, que é o mundo 555, que a gente chama, que é o número da instrução que legisla os fundos normais, vamos dizer assim, não existe a portabilidade de um fundo para outro, não existe a transferência de um fundo para outro, né? O que existe você tem que pedir o resgate de um fundo, respeitar o prazo de cotização e de pagamento daquele resgate, receber o dinheiro de volta na sua conta e investir novamente, né? O que provavelmente eu disse é que é o seguinte, por enquanto a gente está operando num formato de gestora, né? Então, você pede o resgate, o Santander, que é o administrador do fundo, paga o resgate na data específica de cada fundo, esse dinheiro volta para sua conta bancária de origem, né, a que você cadastrou no nosso site, e aí você tem que ir no site da Vitrio, fazer um novo investimento, eventualmente, num outro produto, e fazer uma nova TED, né? Com a entrada da DTVM no ar, que deve acontecer aí em algum momento no próximo mês, se tudo der certo, a gente vai facilitar um pouco esse processo, porque você vai poder ter uma conta na Vitrio que recebe recursos. Então, se você pedir um resgate, esse resgate vai cair na sua conta da Vitrio e aí você vai poder reinvestir sem ter que fazer uma nova TED, sem o dinheiro transitar pela sua conta bancária original. Então, talvez tenha sido isso que eu disse que você vai poder... E a gente vai facilitar ao máximo esse processo. Mas ainda assim você vai ter que respeitar prazos de resgate e o imposto também ele é quer dizer, não tem como você não pagar imposto e considerar que você ficou num investimento só. O que existe em relação à tributação é que existe uma previsão da Receita Federal para
fundos de mesma categoria, fundos de mesma classe, né, e debaixo do mesmo administrador, você pode compensar o imposto, né, mas não contar um prazo só, né, não acumular prazos, né, isso não existe. Então, até aproveitando que tem a pergunta aqui do Daniel, quando a Vitrio vira corretora, aproveitando essa resposta do Jojo, quer dizer, já há a licença de corretora, a gente já foi aprovado, né? Tecnicamente a gente já é operacional do Banco Central, tem alguns trâmites que você precisa cumprir ainda, alguns deles também já ocorreram, e tem toda a parte de desenvolvimentos internos que a gente precisa fazer para levar para vocês os produtos e serviços também da corretora. Então tem bastante coisa para acontecer, né? Como o Jojo falou, provavelmente já no mês que vem vocês vão ver o início desse processo, e além dos novos produtos e serviços que a corretora vai nos permitir trazer para vocês, vão ter também melhoras nessa funcionalidade, que é o que o Jojo está descrevendo, né? Então você vai ter facilidade de, com poucos cliques, fazer essa mudança, esse ajuste de carteira, sem que o recurso precise sair até a sua conta bancária e retornar. Então vai ficar bem fácil. Aguardem que a gente está trabalhando 24/7 para colocar isso para funcionar. Tá? Exato. Seguindo aqui, aí o Rafael já tomou a liderança, já a terceira pergunta dele aqui. Os fundos DI utilizados para quem aplica nos fundos XP, Money Rider Lite, devido ao Comicotas, não possuem sua rentabilidade prejudicada? Talvez os fundos DI sejam operacionalmente mais práticos? Aí vale de novo voltar um pouco na questão do chamado fundo diluído, né? Que são os fundos na versão Lite, o porquê que eles existem e a nossa decisão de fazer a alocação no menor risco possível através do DI taxa zero. Quando a gente criou os produtos que são exclusivos que só podem ser distribuídos para investidores qualificados, né, surgiu a demanda de criar uma versão que fosse disponível para o público geral, né, que é aquelas pessoas que não têm a qualificação técnica ou não têm um mínimo de R$1 milhão em aplicações financeiras. Então daí nasceu o Cannabidiol Lite, né, que foi o primeiro, depois nasceu o Exponencial Lite e, por fim, o Money Rider Lite. Quando a gente criou os produtos Lite, a gente criou eles com um conceito de diluição. Então, assim, eu vou investir de forma concentrada o máximo que a legislação me permite, que hoje é 20%, né, no produto original, e os 80% restantes eu vou diluir na coisa mais simples, na coisa mais, quer dizer, com o menor risco possível, de tal forma que eu não confundo, eu não atrapalho a natureza daquele retorno e da natureza do risco que eu estou correndo. E hoje, no Brasil, a coisa mais simples, de menor risco possível que você tem para investir é renda fixa pós-fixada, que é o equivalente a eu comprar uma LFT do governo. Então, o que a gente fez foi, a gente dilui isso num fundo Selic taxa zero, que ele, assim, vai render o equivalente a você comprar uma LFT, que aí, vamos dizer assim, é próximo de 100% do CDI. Quando você está comprando o conjunto todo, você está pagando, quer dizer, você está sujeito à tributação que tem no fundo, pelo prazo que você ficar, e não seria diferente se você fizesse a mesma coisa comprando separadamente ou investindo separadamente. Então, eu entendo que aqui, assim, dentro da limitação da legislação, que só permite que o público geral invista no exterior, que são o caso desses 20% do seu patrimônio, não tinha outra forma da gente fazer e a gente optou por fazer isso. A gente poderia compensar com outros riscos, mas aí eu acho que começaria a ficar um pouco daquele negócio que talvez fizesse sentido para uma ou outra pessoa, mas não para todo mundo. Então, assim, a gente sabe que não é não é o ótimo, né? Não é o perfeito. O perfeito seria que a legislação permitisse que todo mundo comprasse quanto quisesse, mas é o melhor que dá para fazer. Isso. Então, a característica aqui do Comicotas vem porque a gente precisou empacotar isso num formato que seja o Comicotas, mas é o máximo que deu para fazer. Vale dizer, essa discussão está na ordem do dia, inclusive hoje tem artigos na mídia, né, no Valor, Exato. Em outros jornais, porque a própria Ambima está também tentando dar as contribuições dela e há espaço disso sempre, né? A CVM está sempre aberta para ouvir e querer trabalhar com a evolução do mercado, onde está se discutindo flexibilizar um pouco mais essa questão do investimento no exterior para o público em geral. E até discutindo qual é o conceito do investidor qualificado, se é um conceito patrimonial, se não é, né? A evolução disso é clara, né, ao longo dos anos. Antigamente você
existia um mínimo por produto para o investidor qualificado, agora você já entende que é um mínimo global, mas eu acho que isso tem espaço sim para a gente ter novidades. Vamos aproveitar, Jojo, porque tem essa pergunta aqui mais à frente, então eu já puxo ela. Quer dizer, a gente tem lançado produtos que conversam com essa tal de qualificação, a gente nem acha que qualificação é a melhor palavra, mas enfim, é o que está presente na norma. E a gente inovou mais uma vez essa semana, trazendo agora o conceito de investidor profissional. Então vamos dar um passo atrás e explicar para a turma o que é. Eu sei que muitos já sabem, mas vale a gente definir público em geral, qualificado e profissional. Então vamos lá, de forma bem simples. Público geral, todo mundo é público geral, né? É a pessoa que tem, quer dizer, não tem nenhuma exigência de valor mínimo de investimento, nem nenhuma exigência de conhecimento técnico relacionado. Todo mundo nasce público geral, né? Aí o que a CVM falou é o seguinte, olha, essa turma eu vou defender de forma mais ostensiva e eu vou dar chance para quem tem para quem está num nível mais alto de compreensão, eu vou deixar correr um pouco mais de risco, né? Então ela criou um nível acima que é o investidor qualificado. Investidor qualificado é aquele que tem R$1 milhão, pelo menos R$1 milhão em aplicações financeiras. Não é dinheiro na conta corrente, não é dinheiro em imóveis, em carros, não. É R$1 milhão em aplicações financeiras, de qualquer sorte. Fundos, ações, títulos públicos, qualquer coisa, né? Aí tem uma forma alternativa de você ser considerado investidor qualificado, mesmo que você não tenha R$1 milhão, que é você ter algum tipo de certificação técnica que a CVM reconhece como, olha, isso significa que você estudou e tem conhecimentos mínimos que te dão que eu aceito você correr mais risco. Então, por exemplo, o agente autônomo de investimento, a pessoa que tem o CEA, que é o certificado de especialista, quem tem o CGA, que é o certificado de gestão, quem tem o CFP, que é o Financial Planner, quem tem o CFA, que é o certificado de analista, um dos mais reconhecidos no exterior, quem tem o CNPI, né? Então você tem uma série de certificados que a CVM fala assim, olha, um desses daqui, se você tiver um desses daqui, significa que você estudou, passou na prova, eu reconheço. Aí a CVM criou um terceiro nível, que é o nível de quem se diz, olha, esse daqui é gente grande, eu deixo brincar à vontade, porque se você atingir esse nível, significa que você sabe o que você está fazendo, então eu dou mais liberdade de você correr mais risco. Esse é o investidor profissional. Quem é o investidor profissional? O investidor profissional é aquele que tem R$10 milhões em aplicações financeiras, pelo menos, né? Então, pulamos de 1 milhão para 10 milhões, ou ele é registrado na CVM como um profissional. E aí, que tipo de profissional? Um administrador de carteira, um agente autônomo ou um consultor de investimento. Não basta você ter passado na prova de agente autônomo, você tem que estar devidamente registrado na CVM como agente autônomo. Consultor de investimento, a mesma coisa, você tem que estar lá registrado, você tem que ter um registro válido na CVM, você entra no site da CVM, eu bato o CPF da pessoa, tem que estar lá. Então eu, por exemplo, eu sou o gestor responsável pela Vitrio. Então na CVM o meu cadastro está lá, eu tenho um cadastro que eu sou um administrador de carteiras. Então eu sou considerado um investidor profissional, né? Então esses são os 3 níveis. Essas decisões não são nossas, né? Essa daqui é a legislação que determina isso e é o que a gente segue, né? E aí o que a CVM faz é que determinadas regras e limites de investimento, ela diferencia para cada um desses. Então, por exemplo, investimento no exterior, que é o que a gente está falando aqui, o público geral pode investir até 20% dos seus recursos no exterior. O público qualificado, ele normalmente pode investir 40% ou 100% se ele tiver num veículo especificamente criado para investir no exterior. E o profissional aí tem outras determinadas regras, que aí quando a gente for falar do produto novo eu entro nelas. Legal. E aí vale dizer, pessoal, que volta e meia a gente recebe críticas, né, nas mídias sociais ou mesmo diretamente através das nossas newsletters, questionando por que a gente fez assim para profissional. Não é que a gente fez, como o Jojo falou,
é como a norma funciona, né? E vale dizer também que isso não é uma jabuticaba brasileira, quer dizer, há vários países lá fora onde também o grau de qualificação acabou sendo usado pelo tamanho do bolso. E não que tamanho de bolso, ou seja, o quanto que você tem em aplicações financeiras, necessariamente quer dizer que você tem mais conhecimento, mas os legisladores nesses diferentes lugares tiveram como perspectiva o seguinte: olha, se você tem mais dinheiro, pelo menos, se você fizer alguma coisa, investir, se você tiver um problema, você tem dinheiro para pagar advogado. É quase que a lógica é mais ou menos essa, né? Então a gente tem uma norma que é protetiva no entendimento do legislador para defender o interesse do pequeno investidor, e isso acaba limitando um pouco o que as pessoas podem fazer. Exato. Legal? Dando seguimento, Rafael de novo, por que a Vitro não possui fundo cambial? Terá, isso não está distante. A gente quer ter todos esses vértices que a gente chama, né? Aguarde, teremos notícias para poder trabalhar na cozinha lá de produtos, ter todos os ingredientes, como o Jojo gosta de falar. O Paulo Henrique faz uma pergunta de previdência. O valor anual a ser empregado em um PGBL para a dedução do imposto de renda é de 12% da renda bruta anual tributável. E esse racional deve ser repetido anualmente. Aí vale, né, Jojo? A gente sempre fazer um pouco dessa catequese, porque a gente repara que as pessoas lembram muito disso na época agora do imposto de renda, né? E já é tarde. Explica pra gente. O PGBL, ele é eu brinco assim, ele é um benefício que o governo dá pra gente, de que a gente pode postergar indefinidamente o pagamento de imposto, né? Então, a lei permite que você deduza até 12% da sua renda tributável anual, e aí tem umas regrinhas lá, mas grosseiramente falando é isso, que você, em vez de oferecer esse valor para o imposto de renda e para ser tributado na tabela normal, você posterga o pagamento de imposto se você investir num fundo PGBL. Então, a resposta objetiva é sim, todo ano você deveria, até o Natal, né, assim, fazer a conta de quanto você tem, quanto vai ser sua renda tributável naquele ano, e você direcionar até 12% para um PGBL, porque você vai estar fazendo, do ponto de vista fiscal, você vai estar fazendo uma decisão meio que assim, óbvia, né? É óbvio, se você não dispõe daquele dinheiro para investir, não vai investir. Mas se você dispõe do dinheiro para investir, é empurrar o imposto indefinidamente para frente. Muito bom. O Fábio faz uma pergunta específica aqui sobre o nosso fundo em parceria com a Journey, né, da Rodovias do Tietê. Eu vou até aproveitar e juntar essa pergunta do Fábio com outras, né? O Fábio, em particular, pergunta: tem previsão do envio do STVM para darmos start na corretora de origem para o Santander? Isso é fácil de responder. A princípio, agora... mas eu acho que é legal, de repente, falar um pouco do que é o fundo, né? Mas então, vamos falar do fundo, e eu vou te pedir também para comentar nesses outros pontos aqui que já apareceram, que é o processo de decisão do valor da cota na integralização, como será o processo da Journey para recuperar o valor desse investimento, e o que acontece se tiver RJ, que não é exatamente isso, a empresa já está em RJ, então, mas vale dar um pano de fundo geral. Então, vamos lá. A gente lançou na semana passada o fundo Journey Capital Vitrio RDVT11 FI Infra, né? O que é a ideia desse fundo? A gente foi procurado pela Journey, que é uma gestora de crédito e renda fixa e macro aqui estabelecida em São Paulo, formada por uma equipe super experiente, aí, vinda de bancos, que tem esse know-how de operações de renda fixa, de negociação com empresas, e eles trouxeram para a gente uma situação que está ocorrendo no mercado com essa debênture da Rodovias do Tietê. Rodovias do Tietê é uma concessão de uma rodovia, né, no interior de São Paulo. E como é que funcionam concessões rapidamente, né? As empresas ganham uma concessão, né, e elas têm a obrigação de investir na rodovia, e em troca disso podem cobrar o pedágio, né, ou vários pedágios naquilo ali. O que aconteceu com a Rodovias do Tietê? Ela foi uma das primeiras concessões que entrou na lei que permite você vender ou levantar dinheiro através de debêntures de infraestrutura e que são isentas para a pessoa física. Então ela atraiu um interesse muito grande de um público pessoa física, que não era muito comum até então
no mercado brasileiro. Então, hoje, são perto de 18 mil debenturistas, 18 mil pessoas diferentes que investiram seus recursos nessa debênture, né? E aí, no começo, estava tudo indo bem com a empresa, né, tocando essa concessão, até que ela esbarrou em dois problemas, né? Tanto por um lado, ela subestimou o valor que ela precisaria investir na manutenção e na melhoria da estrada, e por outro lado, ela superestimou a receita que ela teria com o pedágio, com a passagem de carros, né? Provavelmente assumindo que o Brasil teria um crescimento que acabou não acontecendo nos últimos anos, então menos carros passaram por ali e ela ganhou menos dinheiro. Então, assim, ela se viu obrigada a gastar mais do que ela imaginaria e ela ganhou menos do que ela imaginaria. Então, a empresa entrou numa situação complicada financeiramente. O que acontece quando empresas têm problema de dívida, né? Elas chamam o seu credor e falam, olha, eu estou com um problema, a gente vai ter que achar algum meio de campo aqui, ou eu te pago menos do que eu deveria pagar, ou você me dá mais tempo para eu te pagar e acabam se rearrumando. A empresa tentou fazer isso em algum momento no passado, mas a estrutura dessa dívida em torno dessa debênture, porque estava super diversificada em várias, né, numa base de credores muito grande. Imagina botar 18 mil pessoas num estádio de futebol, né? E por conta das regras de negociação dessa debênture atreladas a essa lei, acabou que nunca credores e devedores chegaram num acordo, né? Até que, assim, em novembro, quer dizer, no ano passado essa situação acabou deteriorando, em novembro do ano passado, a empresa decidiu ir para uma recuperação judicial, né? Por que isso? Porque se imaginou que no ambiente da lei de falência, que é a que cuida de RJs, né, de recuperação judicial, você teria um ambiente mais fácil do ponto de vista de aprovação de credores e quórum de quantos credores precisariam aparecer e concordar com determinada decisão para achar uma solução para isso, né? E aí, então, o mercado ficou um pouco mais animado, achando que tinha uma chance de rapidamente se resolver isso nesse processo de RJ. Mais recentemente, aí, em meados desse mês, agora de fevereiro, acabou que essa sensação se mostrou um pouco frustrada, porque a empresa, através dos seus consultores, né, que ela tem uma empresa que ela contrata para fazer um pouco desse meio de campo com credores, a empresa deu uma sinalização de que, olha, tudo que eu vinha mostrando que eu poderia oferecer nessa mesa de negociação, eu já não estou tão disposto a oferecer. Então, assim, meio que deu uma frustração nos debenturistas que estavam esperando pelo menos isso solucionar. Esse é um pouco do que estava acontecendo do lado da empresa. Do lado dos debenturistas, a maior parte desses debenturistas compraram esse papel há alguns anos atrás, tiveram um momento onde achavam que estava tudo bem. O papel, à medida que a empresa foi deteriorando essa condição de crédito, não necessariamente todo mundo sabia que estava acontecendo aquilo, porque aí tem uma dinâmica de que preço isso está marcado no extrato do debenturista e como é que ele é informado disso. Acabou que tinha um pouco de falta de informação no mercado, até que também recentemente eles foram surpreendidos porque a maior parte dos administradores de recursos que controlam decidiram marcar, assim, vamos dizer assim, não contabilizar, mas marcar a zero, a gente fala. Quer dizer, colocar aquele, como, olha, não tem valor nenhum mais nesse papel. Então muita gente foi surpreendida falando assim, olha, eu investi numa coisa aqui que eu achava que ia me pagar tanto daqui a tantos anos e de repente, pum, alguém te falou que, olha, aquele devedor não vai mais pagar, aquilo vale zero. Então tem muita insatisfação acontecendo aí. Hoje em dia, o preço desse papel está negociado em torno de 18%, entre 15% e 20% do valor de face. Então, você tinha uma dívida que valeria 100, né? Ela sendo corrigida ao longo do tempo. Hoje em dia, ela está valendo apenas perto aí de 20 centavos, de 20 centavos para cada real. Então, 20 em vez de 100. Qual é a proposta da Journey e agora qual é a proposta da Vitro e da Journey?
unir, né, atrair a maior parte de debenturistas possível, o maior número de debenturistas possíveis, para que a gente consiga, juntos, ter uma força, ter uma voz mais firme para falar nas próximas assembleias da empresa, para poder, e eventualmente, tendo maioria, poder até direcionar um pouco do próximo caminho. Né? Tinha uma pergunta aqui, puxa, o que a Journey vai fazer na condução disso daqui? São vários caminhos possíveis. Né? Você tem um caminho que é renegociar a dívida, você tem um caminho que é atrair um investidor quer dizer, um novo comprador para essa concessão, alguém disposto a assumir essa concessão para comprar essa concessão dos acionistas atuais. Você tem um caminho que é colocar uma empresa para fazer uma intervenção, vamos dizer assim, na gestão da empresa e gerir a empresa enquanto isso daqui, para evitar pelo menos que não deteriore. Então tem caminhos diferentes e é difícil de cravar qual é a estratégia agora. Não estamos nem nesse ponto ainda, né? Porque quer dizer, a primeira etapa puxa, a gente consegue juntar um número suficiente de pessoas que são debenturistas, que estão dispostos vamos fazer uma força para esse papel que hoje está valendo 20, poder assim, ter uma chance dele valer mais no futuro. Esse é o objetivo, né? E aí o fundo, ele é, assim, fundamentalmente voltado para atrair quem tem as debêntures, né? Então, você que tem essa debênture na tua carteira, comprou ela no passado, a ideia é que você transfira a debênture para dentro do fundo e, em troca, você leve uma fração do fundo, né? Você leva um pedacinho do fundo, que é as cotas correspondentes. Como é que a gente imagina... Que é o chamado processo de integralização. De integralização. Então, você tem que entrar no site da Vitrio, você faz, vamos dizer assim, a sua intenção de investir no fundo, a gente vai te dar o beabá ali, o formulário que você precisa preencher já vai sair preenchido ali para você. Você vai ter que preencher um formulário de transferência dessas debêntures para o Santander. Esse é um trabalho chato, você vai ter que ir num cartório, depois mostrar para a sua corretora, onde as debêntures estão hoje. A corretora vai fazer a parte dela, fazer o processo de transferência. Aí, quando essa instrução de transferência, esse formulário de transferência, que se chama STVM, chegar no Santander, aí o Santander vai aguardar Vitrio e Journey avisarem e falar assim, olha, vamos integralizar todas as debêntures simultaneamente no fundo. Então vai ter um dia, né? Isso caminhando, como a gente está falando, algum dia em meados de março, a gente vai reunir todas as STVMs e vai abrir a porta do fundo e colocar todas instantaneamente lá dentro. É nesse dia que o valor da integralização vai ser definido. E ele vai ser definido pelo valor da debênture, pelo valor de mercado na debênture, né? E a ideia é, então, que a gente faça de tal forma que as pessoas... eu coloquei uma debênture, eu tenho uma cota. Eu coloquei 10 debêntures, eu tenho 10 cotas. Eu coloquei 1.000 debêntures, eu tenho 1.000 cotas, né? E a gente tem investidores institucionais interessados em se juntar com o Vitrio e Journey para se posicionar nessa mesa de negociação, vamos dizer assim. Alguns, quer dizer, fazendo isso através dos seus veículos, outros eventualmente investindo aí como investidores institucionais, investindo no nosso fundo também, aí com tickets acima de R$1 milhão. Então, a gente está animado com a possibilidade de estar fazendo, mais uma vez, algo diferente pelo investidor brasileiro. Aqui é focado nos investidores que já sofreram com isso. A gente acha que tem um caminho possível para a gente, assim, com certeza não recuperar todo vamos dizer assim, toda a queda que esse papel teve desde lá, mas assim, a gente acha que tem uma chance de sair com uma solução melhor do que simplesmente vender nos preços atuais. E aí só um complemento que eu faria, quer dizer, obviamente várias empresas têm problemas financeiros, quebram, pedem recuperação judicial, isso é relativamente comum, né? E em período de recessão isso fica mais forte ainda. Só que normalmente o que acontece, e por isso que a situação da Tietê é tão específica, né, tão única, normalmente você tem os bancos credores
ou os administradores de fundos de crédito representando esses investidores, que sentam à mesa de negociação com a companhia e fazem valer ali seu interesse dentro do que é a ótica de maximizar valor. Rápido, né? E resolvem isso até no prazo mais rápido. Nesse caso específico, mais de 90% de toda a dívida que essa companhia Rodovias do Tietê tem é essa debênture. E como o Jojo falou, está super pulverizado em 18 mil pessoas, muitas vezes desinformadas ou pelo menos mal informadas. A gente acha que a oportunidade de criação de valor aqui começa com todo mundo se unindo. Então, é um convite a juntar forças, que juntos a gente tem condição de controlar um pouco mais esse processo e aí sim olhar para frente, independente do que foi feito de errado para trás. Não é esse o ponto aqui de estar julgando, mas de pensar o seguinte: dá para ter uma agenda de criação de valor para quem acreditar nessa possibilidade? A gente acha que tem e é por isso que a gente montou o fundo com a Journey. E um ponto que eu acho que é muito bacana é o seguinte: tem um envolvimento bem intenso com a própria CVM para fazer isso, que está interessada em ver uma solução para essa situação. Então a CVM aprovou especificamente para esse produto uma série de vamos dizer assim, de autorizações especiais, né, para que a gente, assim, para que seja um fundo concentrado num ativo só, para que você possa fazer para o público geral essa modalidade de integralização de debêntures, que isso normalmente é só facultado para investidores qualificados ou profissionais. Então, esse fundo ele é especial em vários sentidos, porque existe sim a CVM está vendo com bons olhos o esforço para resolver isso. E fundamental é o seguinte: Journey e Vitrio só serão remuneradas no sucesso se ele existir, né? Não tem taxa de administração no fundo que remunera nem Journey nem Vitrio, existe uma taxa mínima para remunerar o administrador e, assim, se isso acontecer no sucesso, tem uma taxa de performance, senão nem isso tem. Então é um fundo diferente, é realmente um fundo diferente. E aí, só para deixar também registrado, a gente está preparando com a Journey um evento específico para falar desse produto para os interessados. Então vai ter bem mais informação. Aí eu vou agora na primeira pergunta que você me fez, que era do prazo, né? Sim. A gente recebeu hoje a informação de que o fundo, que na verdade começa lá na frente, foi registrado na CVM, então a CETIP tem aí um prazo, provavelmente até a sexta-feira, sai o código do fundo e aí essas STVMs já estarão... aí você já tem as informações completas para fazer a STVM, colher a assinatura. Isso é um processo chato, quer dizer, aqui o senso de urgência é que o processo de preencher o formulário, levar no cartório, passar para a sua corretora e ela transferir, pode demorar algum tempo, tem carnaval aí no meio, então a gente acha que, assim, se você está interessado, faz isso logo, não deixe isso para o final. Isso, então no site da Vitrio você pode já dar início a esse processo de preenchimento, já um número bem expressivo já fez esse processo, está só esperando a gente devolver a STVM e aí está faltando só esse detalhe que o Jojo mencionou, que é o código do fundo, para vocês poderem dar sequência no trabalho de cartório. É isso. Tá legal? O Guilherme pergunta, tem previsão para lançamento do FOF Global? Tem previsão para o lançamento do FOF Global, sim. O FOF Global, se tudo correr dentro do esperado, ele deve sair aí em meados de março, né? Em meados do mês que vem, tem carnaval aí, passando o carnaval, talvez na segunda ou na terceira semana de março a gente vem com ele. A carteira está bem bacana, quer dizer, o conceito do fundo tá muito legal, faltam alguns finalmente, mas a gente está bem animado porque para fazer de novo algo diferente, algo um acesso ao investimento no exterior, gestores de primeira linha, muito bacana. Quer dizer, todos os conceitos da família Melhores Fundos, que é você ter diversificação nos melhores gestores, diversificação de classe de ativos, né? Aqui você tem isso e diversificação internacional. Então, puxa, estamos animados. Legal. O Marcos pergunta do microcap, quer dizer, imaginando um cenário que tem um fato relevante em uma ação, que possa trazer uma queda violenta para o papel, o fundo se protege logo ou espera que saia o relatório para sair da ação? Olha, normalmente vamos dizer assim, a nossa ação, né, ela é uma reação na Vitrio. A gente acompanha as recomendações ou as indicações que vêm no relatório do Microcap Alert,
a gente faz a nossa dupla validação, né, da tese, das condições de mercado, do enquadramento, especialmente da liquidez, e a gente executa. Quer dizer, a prerrogativa de fazer algo é sempre do gestor, né, é sempre nossa, mas eu diria o seguinte, teria que ser algo muito, assim, muito explícito para que a gente pudesse tomar uma decisão, acho que sem esperar o relatório, né? Até porque eu acho que nessa situação a adesão sairia do relatório antes. O que eu acho que é fundamental é a parte inversa, quer dizer, a gente não tem nenhum tipo de vantagem em relação a nenhum outro assinante. Então a gente, né, tem a informação na mesma hora, tem o mesmo tempo de reação, né? Até que eu diria um tempo de reação até mais demorado, porque a gente tem que fazer análise em cima daquilo, mas não sei se você quer eu complementar com alguma complementaria coisa. Aqui, porque naturalmente o Marcos está pensando aqui numa notícia negativa e que dê espaço, tempo para uma reação. Sim. Muitas vezes, Marcos, o que acontece é que a ação já abre de gap, que a gente chama, né, caindo fortemente, e muitas vezes essa queda é um momento até de você comprar um pouco mais. Exato. Né? O mercado às vezes exagera mesmo na notícia ruim. E normalmente essas notificações são com o mercado fechado, né? Isso, então, dá tempo para a gente analisar, certamente também, para ter alguma atualização do ponto de vista de relatório. O Guilherme pergunta se haverá um fundo específico para o Oaktree Capital, assim como a gente fez do AWP. Então acho que vale a pena entrar agora um pouquinho na ideia do AWP. Vamos falar do AWP. O AWP é o fundo que a gente está lançando essa semana, né? Começou na segunda-feira. Ele é um fundo que ele permite o acesso a um dos fundos mais renomados. Aí, né? Tem gente que fala que é o maior, tem gente que fala que é o melhor. Ele com certeza, eu brinco, naquela discussão de quem é o melhor do mundo, né? Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, Pelé, esses nomes estão sempre lá. Então o All Weather portfólio da Bridgewater e, né, comandada pelo Ray Dalio, é com certeza um desses nomes que está sempre em todas as discussões de quem é o maior ou melhor fundo ou hedge fund do mundo. Então a gente lançou um produto que permite que você acesse a esse fundo, que é um fundo que tem 24 anos de um histórico muito consistente, né? Buscando aí, ele rende aí algo como dólar mais 7% ao ano nesse período todo. Ele é um fundo com uma estratégia de alocação, que é a estratégia de risk parity, ou paridade de risco, que o gestor combina investimento em várias classes de ativos, em vários mercados diferentes, de vários países diferentes, mas sempre num mesmo, buscando assim, elencar esses tipos de ativos entre quais são aqueles ativos que se beneficiam para um cenário de alta da inflação ou queda da inflação, alta do crescimento econômico ou queda do crescimento econômico. Então, todos os ativos são colocados nesses 4 quadrantes e pesos equivalentes do ponto de vista do risco, né, do prêmio de risco que cada um desses ativos traz para a mesa. Então, o resultado disso é um portfólio super balanceado que, assim, pretende se sair bem em qualquer situação de mercado, por isso o nome, né, é All Weather, que é assim, para todo o clima, chova ou faça sol, ele deveria se sair bem, e o histórico dele é esse. A gente falou mais cedo sobre investidor profissional. Esse fundo, a porta de entrada do All Weather que a gente tem, ela fica num veículo no exterior em Cayman. Cayman é uma jurisdição que a CVM ela é um daqueles riscos que a CVM restringe para o investidor profissional. Então, para você ter um produto que investe 100% num veículo em Cayman, ele é apenas hoje, por enquanto, destinado a investidores profissionais. Então a gente montou um veículo com um mínimo de R$50 mil, que para investir no All Weather é bem baixo, né? Esse fundo, quando você encontra ele no exterior, os mínimos são na casa de milhões, né? Um custo super atraente, né? Até se você comparar com hedge funds e multimercados no Brasil, ele tem um custo total
de 1,10, né? É 0,10 no veículo que a gente montou no Brasil e 1% na taxa do veículo lá fora, quer dizer, então 1,10 de taxa total. A Vitrio optou por não ter remuneração nesse produto, porque a gente entendeu que é um produto que compõe a carteira, né, ou a oferta de produtos que a gente tem, e a gente está muito feliz, né, de oferecer esse produto. Ele tem algo específico dele, que é muito comum para fundos no exterior, que é o fundo multimercados ou hedge funds no exterior, normalmente só recebem dinheiro uma vez por mês, né? Você só investe no final do mês num único dia. Então, o que a gente fez foi, o nosso fundo aqui no Brasil, ele vai abrir apenas por alguns dias perto de cada final de mês, para que as pessoas assim, coloquem o dinheiro, aí a gente aguarda o final de mês e manda o dinheiro todo de uma vez. Então, nesse mês, por ser o primeiro, essa janela foi um pouco mais cedo, o fundo abriu na segunda-feira 17, fica aberto até amanhã, quinta-feira, dia 20. Aí a gente esse dinheiro por enquanto, não está investido no All-Weather, ele vai ficar parado em caixa, né, em renda fixa pós-fixado, e aí, instantaneamente, no final do mês, a gente investe tudo nele, o fundo segue fechado para novos aportes, até que perto do final de março a gente vai avisar qual é a nossa janela, quem quiser investir entra nele e assim sucessivamente nos meses seguintes. Então a gente está super animado. Esse fundo, a gente conseguiu trazer essa oportunidade numa parceria com a Itajubá, né? Tem um vídeo longo, mas excepcional no nosso canal do YouTube, vai estar no diário de bordo dessa semana, onde eu entrevistei 2 dos sócios da Itajubá, um vídeo de 45 minutos, mas de verdade, se alguém se interessa pelo All-Weather, pelo Bridgewater, eu recomendo que assista. E a Itajubá é como se fosse a área comercial da Bridgewater. Eles são uma empresa que tem acordos com 20 gestores do mundo todo para comercializar esses produtos na América Latina. Então, eles são responsáveis por trazer o Bridgewater e o Oaktree, que foi uma das primeiras perguntas. Oaktree é outro desses gestores, né? Se não é o Messi, é o Cristiano Ronaldo. Então, a gente vê com bons olhos essa possibilidade. O Oaktree já está em algumas outras plataformas, mas a gente vê com bons olhos, sim, seja para o FOF Global, que está vindo aí, ou para ele vir também numa oportunidade, assim, num veículo específico para isso. No All-Weather, a gente ficou muito feliz de trazer isso de forma exclusiva e ser, assim, eu diria assim, um meio pioneirismo, né? Porque existe algumas outras formas de acessar o Bridgewater, mas puro no All-Weather é a primeira vez. Eu aproveito a pergunta que o Guilherme fez, então, que a gente respondeu agora, porque eu também recebi num convite ou num e-mail que eu escrevi sobre o produto, o Bernardo Campos mandou primeiramente parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo na Vitrio, sou investidor há mais de uma década e realmente os produtos da Vitrio têm atendido muito bem minhas demandas de diversificação. Então, obrigado, Bernardo, pelo comentário. Mas aí a crítica que ele faz, que eu acho que vale comentar, ele fala, puxa, esse negócio de All-Weather Portfólio deveria ser chamado de Almost All-Weather Portfólio, ou seja, quase sempre, né? Porque o ponto dele é que caiu na crise de 2008 e tal. Então, quer dizer, aqui o que eu comento para o Bernardo obviamente você está pegando o que foi a maior crise que a gente viu desde da Grande Depressão, né, do início do século passado. Teve muita gente que ficou pelo caminho, inclusive. É natural que um produto de risco, e esse é sim um produto de risco, Exato. Não é um produto de renda fixa, não é um produto que tem garantia de retorno positivo. Tirem isso da cabeça, Exato. Se vocês tiverem. Né? E até do ponto de vista de risco, quando você faz essa estratégia que eu falei de prêmio de risco e paridade, você define qual é o nível de risco que você quer correr, né? E, assim, esse é um produto que em dólares tem uma volatilidade target, né, definida de 12%. Só para vocês terem uma ideia, quer dizer, fundos multimercados no Brasil flertam aí com volatilidade de 6% a 8% os mais arrojados. O índice Bovespa tem uma volatilidade de 15%. Então a gente está falando de algo realmente volátil.
quando você pensa no veículo no Brasil, ele ainda tem o efeito cambial, né? Que pode ser, ele pode potencializar ou amansar um pouco essa volatilidade. Mas eu vi essa pergunta, ou esse comentário que você recebeu, e a gente até preparou um pouco, eu ia botar essa resposta no diário de bordo, a gente preferiu não botar, mas eu vou trazer esse dado depois. A gente fez um gráfico de como foi a performance histórica do Bridgewater em reais. E é assim, se você tiver uma cabeça boa de um horizonte correto de investimento, porque também com 12% de vol você vai ter volatilidade. 2008, de fato, foi um ano especial, mas você pode ter períodos ruins, mas se você tem um horizonte ali de 2, 3 anos de investimento e você vê a média móvel desse retorno ao longo, né, não é sempre que você acha alguém com um histórico tão longo, assim, queixo caído, entendeu? Então, mas de fato, o nome é o All-Weather, né? Não é uma garantia de retorno, muito pelo contrário. O Guilherme pergunta também se vocês pensam em democratizar a criação de fundos exclusivos para os clientes investirem nos fundos da Vitrio, sem tributação antes do saque, como o Jojo fazia na gestora de fortunas. Olha, essa é uma ótima provocação. A gente tem, o Pedro falou no começo, né, que com a entrada da DTVM a gente tem uma série de boas ideias para melhorar o dia a dia dos investidores, junto com as boas ideias, não só de funcionalidades, mas também de serviços que a gente vai poder oferecer. E aí tem toda uma ideia aí para trazer mais coisas do mundo da gestão de patrimônios. Então, de repente, essa pode ser tem uma luz para esse lado aí. O Rafael já ganhou o prêmio de assíduo do dia aqui, né? E chegou cedo, então eu tenho a chance de responder mais perguntas dele do que de outros. Aí pergunta, com a Vitrio Corretora, será possível investir diretamente em ativos, ações, fundo imobiliário, recebimento de dividendos, ou será exclusivo para fundos? Rafael, quer dizer, tem um mar de coisas novas que a gente vai poder fazer a partir agora dessa licença da DTVM, da corretora, né? O que só eu queria deixar, inclusive isso, tá? Então, respondendo a sua pergunta, sim, você vai ter essas opções, mas o que eu queria aproveitar a tua pergunta e colocar para todo mundo é dizer o seguinte, quer dizer, tem muita oferta de plataforma que trabalha com uma estrutura aberta, com uma imensidão de produtos, sejam eles fundos de investimento ou não. A nossa proposta é ir além disso, a gente acha que você tem opções de mais e talvez soluções de menos, né? Então, o posicionamento que cada vez mais você vai ver da Vitrio, você já viu isso enquanto gestor e vai ficar ainda mais claro com essa plataforma alargada agora pela possibilidade da DTVM, é que a gente entregue as soluções, né? Mas sim, para fazer isso a gente vai ter mais coisas na nossa plataforma, incluindo as que você aqui perguntou. Exato. O Ivo fala como ter 15% no exterior sem entrar no Money Rider aguado. De novo, acho que a gente comentou mais cedo o quanto que a própria indústria está tentando se desenvolver e fazendo uma pressão positiva nos reguladores para facilitar isso. Dada a enormidade de dinheiro que está saindo da renda fixa tradicional e buscando ativos de risco, é natural que haja um interesse maior também por diversificação internacional. E eu acho que a gente vai ter, ao longo aí dos próximos 2 anos, notícias positivas vindo também dos reguladores, né? A nossa crença lá na Vitrio. Exato. Né? Muito bem. A Rita também perguntando do fundo cambial, a gente já respondeu, em algum momento teremos um da própria Vitrio. A Keila pergunta, gostaria de saber se existe um curso para os novatos no mundo dos investimentos. Olha, esse é um bom ponto, né? Eu acho que assim, existe muita coisa disponível aí, né, nas redes, né? Muitos cursos. Você tem que tomar um cuidado só para ter certeza que quem é que está oferecendo esse curso e qual é a competência da pessoa para oferecer esse curso, né? A gente tem pensado do nosso lado como é que a gente traz mais conteúdo para diferentes níveis de entendimento, de interesse que os nossos cotistas possam ter, né? A própria Empíricos, né, tem acho que uma série de materiais também aí pro iniciante, né? Mas a gente ainda não tem algo exatamente com esse formato na Vitrio, mas talvez seja uma coisa boa da gente pensar se
tem algum que a gente recomenda ou alguma coisa Sem dúvida. por aí. Bom, o Márcio Castilho fala, no momento atual, onde a economia global parece dar sinais de enfraquecimento, essa é a hora para investir no exterior, e tem visto a gente trazer oportunidades no exterior. Acho que vale falar um pouquinho da diversificação mínima, Exato, independente de né? prazos. É assim, né? quando a gente fala em diversificação internacional, né, não é uma recomendação de timing, né, ou de tempo, qual é o momento certo de fazer, né? Eu acho que assim, é uma recomendação essa também para todos os tempos, né? Acho que você não deveria estar concentrado, né? Provavelmente você já tem sua renda relacionada com o Brasil, você já tem todos os seus investimentos aqui, seus bens. Não parece fazer sentido você estar concentrado em tudo aqui, quando o Brasil é um participante de uma economia muito maior, né? Em relação ao timing, puxa, é difícil de cravar o que vai acontecer agora, se o mundo de fato está desacelerando, se essa desaceleração vai ser mais rápida, mais curta ou não. Agora isso tudo está um pouco ainda mais confuso com a questão do coronavírus, mas o fato é o seguinte, se a gente estiver discutindo que China vai desacelerar, que Estados Unidos vai desacelerar, essas são as principais turbinas de um avião chamado mundo, onde tem outras turbininhas, mas talvez essas sejam as relevantes para fazer o piloto, né, começar a pedir socorro ou não. Então, eu diria o seguinte, num cenário mais forte desse tipo de realização, a gente com certeza no Brasil vai sofrer não só respingos, mas deve sofrer um pouco com isso. Então, para mim, parece que assim, diversificar você não vai estar fugindo. Quer dizer, ficar com tudo no Brasil, você não vai estar fugindo de um cenário de desaceleração global, né? Pelo contrário, a gente já está vendo impactos da China para vários países emergentes, a gente está vendo o que está acontecendo com o dólar mais forte, né? Então a gente já está vendo respingos disso. Ou seja, na Vitro a gente acredita que diversificação internacional faz parte e você deveria ter sempre em qualquer cenário de mercado, né? Quer dizer, você se limitar a investir apenas no que hoje é menos de 2% dos ativos financeiros no mundo, que é o Brasil, na nossa cabeça não faz sentido, ainda mais tendo todos nós ficado órfãos do rentismo, né? Quer dizer, não tem mais aquela moleza de ter uma taxa de juros muito alta, com liquidez diária, correndo só risco de governo. Né? Exato. O Alexandre aqui pergunta alguma possibilidade de a Vitro se tornar uma plataforma de investimentos e admitir agentes autônomos de investimento, se sim, desde já ele se candidata à vaga, né? Quer dizer, desculpa botar água no chope, Alexandre, não está nos nossos planos fazer uma integração com agentes autônomos de investimento. A nossa proposta, desde o início, é o que a gente chama de B2C, né? De diretamente com o cliente final. Podem ter variantes no tempo de alguns modelos de consultores. A gente já está montando uma plataforma tecnológica bem interessante. São evoluções de modelo no tempo, mas não, no curto prazo, não espere qualquer dessas integrações e inclusive com agentes autônomos. Mas obrigado pelo seu interesse. Né? O Ivo faz uma pergunta aqui mais de funcionalidade, Jojo. Ele pergunta, tem como mostrar o valor líquido total no app, ao invés do bruto na página inicial? A gente tem algumas melhorias vindo aí, né? A gente tem alguns trabalhos aí de novas versões nessa parte, tanto das informações ali na visão geral que você tem no app e no site, e também na parte do extrato, né? Algumas delas já contemplam esse tipo de demanda. Eu acho que assim, mais algum tempo elas já vão estar disponíveis para todo mundo. Muito bem. O Josemar fala, podem falar um pouco mais sobre um produto focado em gerar renda passiva? Eu não sei exatamente o que ele está chamando de renda passiva, mas acho que a gente pode falar um pouquinho de renda, né? Talvez. Tá. Bom, quer dizer, hoje, né, a gente, na verdade, é o seguinte, a gente não tem um produto específico ainda na Vitro com o objetivo de gerar renda, né? A gente tem, isso está nos nossos planos, eu diria assim, está quente nos nossos planos, né? Bem quente. A ideia disso, a gente acha que talvez esse possa ser um dos primeiros produtos já da DTVM, porque normalmente quando a gente fala em um produto para gerar renda, a gente está pensando ou na renda vinda de dividendos pagos pelas ações, ou na renda vindo dos juros ou dos pagamentos vindo de um fundo imobiliário, né, que seriam
a renda dos aluguéis que vem dos ativos dentro do fundo imobiliário e vem para a pessoa física, ou eventualmente os cupons pagos por títulos públicos, né, ou algo assim. Então, essas condições, o melhor desenho para esse tipo de ativo, para que você se beneficie de todos as vantagens fiscais, né, as vantagens tributárias de cada uma desses ativos, faz mais sentido você carregar isso na pessoa física do que você ter isso empacotado dentro de um fundo. Então, a gente está esperando a DTVM para trazer algo nessa linha, mas está quente. Bom, o Rubens aí agradece a live com a Itajubá e diz que realmente foi uma aula e te parabeniza, Jojo, dizendo que você é muito didático, né? Obrigado. Pede para falar mais de planos de fundos no exterior, a gente já tocou no assunto. Obrigado pela sua participação, Rubens, vai vir mais coisas assim. Tá? E aí o Benedito pede para a gente comentar sobre o fundo Canabidiol, eu acho que ele está um pouco preocupado com a volatilidade, acho que vale, de novo, a gente chamar a atenção para o que é uma tendência de longo prazo, do risco disso e dessa volatilidade. Né? Bom, a gente lançou o fundo de Canabidiol no final do ano passado, né, ali em outubro, que é um fundo com o objetivo de investir na tese, né, da legalização do uso especificamente, principalmente do uso medicinal do canabidiol ou do cannabis de uma forma genérica. Hoje ele é um fundo de ações que investe 100% dos seus recursos no exterior, em empresas listadas nos Estados Unidos e no Canadá, né, e também em alguns ETFs, uma parcela eventualmente menor da carteira. O que está acontecendo? Quer dizer, a tese por trás do fundo é isso. A gente vê isso como um mercado que tem um potencial enorme, que hoje ainda sofre, seja pelas restrições legais, seja ainda por algum tipo de tabu sociocultural que existe em muitos países. E a gente vê que esse processo de legalização e regulamentação, ele está acontecendo em vários cantos do mundo simultaneamente, né? Hoje já são mais de 50 países que têm algum tipo de regulamentação. O que aconteceu com esse mercado no último ano, para a gente pelo menos botar um pouco de contexto, você teve uma entrada grande de investidores nesse mercado, né? Acabou que, em particular nos Estados Unidos, o ritmo desse processo de legalização foi um pouco mais lento do que se imaginava, desde a entrada do presidente Trump, né? Então, nos Estados Unidos você tem uma situação interessante que você tem vários estados que já regulamentam isso, mas não existe regulamentação no nível federal. Então, isso causa algumas entraves. E existe um índice que a gente usa como comparação chamado Harvest, que mede, é como se fosse o índice Bovespa de ações do mercado de cannabis. No ano passado, ele subiu bastante no primeiro trimestre do ano, quase 50%. Depois de março até o final do ano, ele caiu aí perto de 50%. Então, é um mercado que está bastante volátil, mas indo para o lado, vamos dizer assim, fundamentalista ou para o lado qualitativo, né? No final do ano passado você teve um passo importante nos Estados Unidos, que foi uma das comissões que tratam isso no Congresso americano, aprovou dentro da comissão essa regulamentação do nível federal, e isso agora está pronto para ser levado para votação, né? Outra coisa ainda nos Estados Unidos que eu acho que é relevante, a corrida presidencial nos Estados Unidos, né? Ela necessariamente vai trazer esse assunto para dentro da discussão, porque especialmente os principais candidatos do Partido Democrata, que são mais tem mais um lado social mais forte, já colocaram fortemente a liberação e a regulamentação da cannabis como algo importante na pauta deles. Então, isso, mesmo que esses candidatos não ganhem, eu acho que isso forçará o presidente Trump a trazer esse assunto para dentro vamos dizer assim, para dentro da discussão. Então, o mercado vê com bons olhos isso. E aqui no Brasil, um outro exemplo, assim, a Anvisa
no final do ano e agora no começo do ano, também aí acelerando o processo de mudança aqui no Brasil, né? Já agora liberando a importação de remédios e a venda de remédios à base do canabidiol, já à venda em farmácia com prescrição médica. Então, assim, acho que está acontecendo simultaneamente no mundo todo. É um investimento de risco, ele é restrito a um setor que tem um alto potencial de crescimento, mas tem esses desafios de curto e médio prazo, né? Foi um setor que recebeu muito investimento, agora saiu. Esse é um daquele negócio assim, dentro das tuas apostas de risco, essa tem que ser uma fraçãozinha que você vai botar para o longo prazo, né? Assim, se aquilo ali se você vai olhar aquilo para todo dia, esquece, não é para você. Isso daqui é para tomar para o longo prazo. Agora, uma coisa também é anedótica, mas é importante. Quer dizer, desde que a gente lançou o fundo, a gente recebeu um número bastante grande aí de empreendedores e pessoas envolvidas nesse setor, mesmo aqui no Brasil, né? Então, para a gente foi uma surpresa como tem uma indústria sendo movimentada em torno desse processo aqui no Brasil. Isso tem no mundo todo, né? Então, a gente segue firme em achar que essa é uma tese relevante, mas assim, ela tem que estar adequada para o teu nível de risco e principalmente para o teu horizonte, né? Assim, é difícil de cravar, não, é esse ano que vai acontecer uma mudança, não. Agora, e lembrando, isso daqui também tem a exposição ao dólar, né? Então, um pedaço, vamos dizer assim, um pedaço da queda momentânea, vamos dizer assim, do preço das ações, ele está sendo compensado pela alta do dólar, né? Desde que a gente lançou o fundo, o dólar andou bastante. Só esse ano 8%, inclusive. Exato. O Ivo pergunta se a gente tem intenção de igualar a taxa do Vitro Ouro ou do BTG. Não temos, não está essa discussão na mesa no momento, Ivo. O Luciano pergunta aqui expectativa sobre o fundo canabidiol, já falamos para esse ano. O Rômulo pergunta se a gente tem um comparador de rentabilidade de fundos. Isso é uma das funcionalidades que você vai ver em breve no mundo DTVM. A gente está preparando várias outras bem bacanas. Tá? A Audrey coloca aqui qual será a diferença dos fundos de previdência atuais para o que será lançado para qualificados, né? Acho que vale falar. E ela pergunta se será possível realizar a portabilidade entre eles, sem dúvida e de forma muito fácil. O primeiro produto que a gente está trazendo para o mundo de qualificado na Previdência é um fundo que investe 100% em ações. Então hoje, se a gente lembrar, a gente tem o Prev Conservador, que é um fundo aí focado em fundos de renda fixa com perfil mais conservador. A gente tem o Super Previdência, que foi o primeiro fundo que a gente lançou, e o Super Previdência 2, que tem uma carteira balanceada, né, em várias classes de ativos e bem estruturada. É aquela carteira que serve para você colocar todos os seus recursos, se você quiser. E a gente lançou o FOF Prévio Arrojado, que aí ele vai até o limite da legislação, então ele tem 70% de renda variável e 30% que as pessoas acham que talvez não percebem, é de um ativo bastante animado, né, que é uma NTNB longa. Então, esse é um produto 100% arrojado, dos quais 70% é renda variável e 30% é NTNB longa. Agora a gente está lançando um produto que é 100% arrojado. E ele é para investidor qualificado porque a legislação só permite dessa forma, né? Tem um outro produto de previdência também para investidor qualificado, que esse talvez venha na sequência, talvez um mês mais tarde, aí para abril, que a gente dá o spoiler depois. Muito bom. Bom, 2 Lucianos aqui, né? O que se cadastrou como Luciano e o Luciano Santos. Na mesma pergunta, quando será possível a transferência de saldo entre fundos? A gente já comentou, né? Com agora a entrada dos serviços da DTVM vai ter muito mais funcionalidade. E como o Jojo explicou, sempre respeitando os prazos de resgate específicos de cada fundo, né? Mas sem a necessidade do dinheiro ter que ir na sua conta bancária fora e voltar para você comprar outro produto da Vitro. Vai ficar bem mais fácil e a gente vai possibilitar isso também com o menor número de cliques possível, né? Aí o Fernando na mesma linha, né? Quando a Vitro virar corretora, as transferências para o Santander vão acabar, né? Essa é a grande vantagem, né? Quer dizer, você passa a ter um relacionamento de conta e investimento diretamente com a Vitro Corretora, independente dos produtos
que você está comprando, mesmo que todos eles do seu interesse sejam os que a gente tem na parceria com o Santander como administrador fiduciário. Exato. Então vai melhorar uma enormidade essa experiência para vocês. A gente também não vê a hora disso acontecer. Isso. Eu acho que é importante falar o seguinte, o modelo que a gente criou hoje era o modelo possível, né, dentro do, quer dizer, enquanto a gente esperava a autorização da DTVM, né? Então, a gente entende que ele tem ele tem o seu lado um pouco mais burocrático, mas ele tem funcionado bastante também. Muito bem. Bom, essa pergunta a gente sempre tem nas nossas lives, né, Jojo? O Leonardo pergunta alguma chance de baixar o valor mínimo para investimentos nos fundos novos, né, microcaps, MAB, etc. Poderia ser uma promoção relâmpago de carnaval, né? Ele até brinca. A gente faz várias dessas promoções, certamente teremos outras no ano. A gente tem que sempre tomar um cuidado, quer dizer, o nosso interesse é trazer os mínimos para baixo o máximo possível. Óbvio que a gente tem que olhar o quanto que isso impacta a nossa operação, inclusive a operação de atendimento, né? Sempre tentando prestar o melhor serviço para vocês no tempo. Então, há um limite, né, de até onde a gente pode ir produto a produto, mas fique tranquilo que a gente está sempre pensando em como descer ao máximo isso. A gente tem uma preocupação muito grande de não precisar subir esses mínimos no tempo, como volta e meia acontece em boa parte das corretoras ou mesmo bancos, né, no tempo. O Fabrício aqui fala do aplicativo Flipper para consolidar e visualizar seus investimentos em uma única plataforma. A gente não está, no momento, integrado com esse aplicativo. Sim, aí o Bob pergunta aqui, vocês irão fazer um fundo de criptomoedas? Essa pergunta vem sempre, né? Vou deixar o Patrick responder. Não, brincadeira. A gente está olhando bastante para isso e a gente está vendo qual é a melhor forma de trazer e qual é o melhor contexto de fazer. Ainda é um assunto, vamos dizer assim, tabu, né? Em algumas estruturas dentro do sistema, né? Dentro do modelo de investimento no Brasil, mas a gente está trabalhando arduamente para tirar alguma coisa da cartola. O Luciano traz aqui que pretende tirar a certificação dele em breve, né? A gente tem visto muito disso, né? Exato. Quer dizer, a Vitra inovou nessa parte também, né? Acho que vale comentar a questão de como a gente trata as certificações ali. E é bom ver que as pessoas também estão buscando outras formas de se qualificarem para investimentos. Exato, né? Porque, quer dizer, a legislação sempre existiu, que você pode ser considerado um investidor qualificado, seja pelo lado patrimonial ou pelo lado de obtendo as certificações aprovadas pela CVM. O que eu acho que ninguém nunca tinha feito era de uma forma, isso está tão explícito e tão, vamos dizer assim, tão acessível de você se cadastrar dessa forma, né? E eu brinco, assim, um dia eu tenho que ligar para Ana lá na Ambima, que cuida lá do mundo de educação e certificações, para fazer algum tipo de estreitamento aí dessa parceria para facilitar a vida das pessoas. Mas, de fato, tem muita gente procurando. É um caminho absolutamente bom. Acho que a CVM viria com muito bons olhos, né? Se o número de pessoas buscando certificação aumentasse. Uma pergunta aqui pedindo para explicar por que o Super Previdência 2 normalmente tem rendido menos do que o Super Previdência original. Obviamente, a primeira resposta é que um tem uma taxa de 0,75 e outro tem uma taxa de 0,60. Então, tem esse 0,15 que tudo mais constante já teria essa diferença. Agora, a diferença de ingredientes, né, Jojo, é muito pequena. Vale a diferença. Então, esses dois fundos, quer dizer, o que você deveria esperar no médio prazo é que as rentabilidades convergissem para essa diferença de 0,15 que o Petro comentou. Agora, a rentabilidade que está hoje menor para um lado ou maior para o outro, ela eu diria assim, ela é na sorte, né? Porque hoje a gente tem dos 18 fundos, se eu não me engano, que a gente tem na carteira dos superprevidências, 16 são comuns entre os dois fundos e 2 são diferentes para um lado ou para o outro, e a gente está sempre aí trabalhando de como é que a gente pode tentar convergir os dois, né? Então, às vezes você tem assim, puxa, o tempo de entrada em quando acelerou a captação, quando não acelerou, nem sempre a gente consegue
e botando, quer dizer, todos os pesos simultaneamente na hora que está construindo uma carteira. Mas eu diria o seguinte, eu vejo assim, no médio prazo a rentabilidade deveria ser igual. Hoje ela é explicada por sorte, a rentabilidade de dois fundos de um lado e dois fundos de outro estão dando um pouco divergente. Mas isso não nos preocupa, e eu diria o seguinte, o destaque deveria ser o contrário, né? As carteiras estão extremamente, né, estão com uma performance muito acima do esperado. A gente tem falado bastante delas, as duas já tem mais de 6 meses, então a gente pode falar abertamente. Quer dizer, a rentabilidade realizada dessas duas carteiras está bem acima da rentabilidade histórica que as carteiras tinham, teóricas, e da rentabilidade esperada que a gente tinha para a carteira. Então a gente está super satisfeito, né? Seja os superprevidências como o FOF Melhores Fundos. Quer dizer, no mundo de renda variável com números maiores, fica até um pouco ofuscado, né? Parece que, poxa, mas, né, até a gente teve algumas... estão rendendo poucos fundos, a gente vai olhar, calma aí, estão rendendo 200 e tantos de CDI, né? 200 e tantos de CDI para um produto com essa cara, assim, os coloca entre os primeiríssimos, assim, da foto, tanto no relativo atual contra os seus peers, quanto num relativo histórico. Então a gente está super satisfeito com a rentabilidade dos dois. Eu não focaria tanto nessa diferença. Muito bem. O Rodrigo pergunta aqui se a Vitro Corretora terá um fundo Selic taxa zero, como o da PI. Se tiver, ele diz que transfere os recursos do BTG Selic para a Vitro e concentra os investimentos numa corretora somente. Rodrigo, sim, a nossa ideia é conseguir cada vez mais aumentar a nossa grade de produtos e serviços, de novo, não no sentido de ser mais uma plataforma financeira que tem tudo, né? Não é esse o objetivo, mas sim passa por dar condições para que clientes como você, que gostam da Vitro e querem concentrar seus investimentos conosco, até para facilitar, né, o seu dia a dia, possam fazê-lo. Então isso está no radar, sim, vem novidade por aí. A gente espera que o mais cedo possível, né? A Miriam pergunta, quando queremos sacar din-din de um fundo da Vitro e aplicar em outro fundo da Vitro, como é o procedimento financeiro? A gente já falou um pouquinho de como é hoje na gestora e na DTVM. Quer abordar rapidamente? Hoje você, enquanto a gente está trabalhando no modelo da gestora, você pede o resgate no site ou no aplicativo, respeita, né, o processo, respeita os prazos de cotização e pagamento, e aí o Santander, que é o administrador dos fundos, paga o recurso na sua conta, né, na sua conta bancária de origem, que é aquela que você cadastrou na Vitro quando você começou o relacionamento conosco, né? Quando vier da DVM, esse dinheiro vai voltar para a sua conta na Vitro, né? Essa talvez seja a primeira diferença do mundo operacional da DTVM para o mundo operacional da gestora, que vocês terão uma conta na Vitro e aí o dinheiro vai poder, quer dizer, você vai mandar dinheiro do seu banco para lá, e aí, dentro da Vitro é que a gente vai investir nos fundos de acordo com as suas solicitações. Mesma coisa nos resgates, eles vão voltar para essa conta e dali você pode reinvestir em outros. Muito bem. Pessoal, estamos chegando já aqui no final, a gente até já passou do horário. Eu vejo que tem algumas questões aqui mais específicas, de dúvidas, de funcionalidades. A nossa equipe de atendimento já está tratando cada uma. Se ficar alguma não resolvida, não atendida, por favor, só abrir um contato lá através da nossa central de atendimento, onde você preferir, telefone, chat, WhatsApp. Sinal de fumaça. Agora, uma pergunta aqui para a gente terminar, talvez. O Diogo pergunta por que vocês não fazem o Carteira Universa no formato Previdência. E ele pergunta também, essa pergunta apareceu outra vez, a gente não respondeu, então vamos falar agora. Por que vocês não criam um fundo com aplicação em empresas de urânio para o investidor local investir? Acho que o Diogo, possivelmente foi ele próprio que fez essa pergunta no tal live. Então a gente fecha com as duas perguntas do Diogo. Então vamos lá, de trás para frente. Empresas de urânio, quer dizer, a gente está sempre olhando aí para investimentos temáticos, né? Então, vamos dizer assim, é uma das teses que tem circulado por aí. A gente está olhando, por enquanto a gente ainda não conseguiu transformar isso numa oportunidade para botar de pé, mas está dentro, quer dizer, investir em 5G, empresas de tecnologia, empresas de venture capital. Tem várias teses voando que a gente está olhando para elas para ver qual que se materializa mais rápido, né? Para tentar botar isso na forma de um produto. Já a parte do Cuprev, eu tentei não dar o spoiler, né? Mas agora fui forçado
a dar o spoiler. Eu comentei mais cedo que a gente tem, além do fundo de previdência para investidor qualificado, o 100% em ações, que está vindo aí provavelmente no final de março, que a gente teria mais um produto na sequência para o investidor qualificado de previdência, e esse produto é o Carteira Universa. Então, spoiler, dito e feito para quem aguentou até o final da live, vem aí o Carteira Universa Prev. É isso aí, a gente então encerra por aqui, agradecendo bastante o interesse de vocês, número grande de inscritos aqui no canal e fazendo perguntas. Obrigado pela participação. Obrigado a vocês e até a próxima. Tchau, tchau.